Oi, 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 testando.
Fala pessoal, bora começar essa live de hoje, 8 horas em ponto, a gente começa mais um bate-papo sobre medicina felina e um assunto polêmico pra caramba. Por que é polêmico, pessoal? Porque vacina, vocês veem que tem aquele negócio que cada um faz do seu jeito, né? E a grande questão é assim, qual que é a maneira correta? Hoje a gente tem os guias, né? O guia, porque a gente tinha a última atualização, o último guia que saiu da Associação Americana de Práticas Felinas tinha saído em 2013. E desde lá para cá a gente não tinha tido nenhuma alteração, né? E agora em 2020 agora saiu uma atualização, algumas coisas interessantes, algumas coisas que mudaram, que é legal vocês saberem. A gente vai também falar o que eles ensinam e ser críticos, porque a gente vai mostrar que muitas das situações que são recomendadas fogem muito da realidade, principalmente quando a gente está falando de gatis, aglomerados de gatos, animais que têm altíssimo risco de contágio. A gente vai ver que a recomendação nova deles é muito fora da realidade, levando em consideração que esses abrigos muitas vezes têm 10, 15, 20, 30, 40 gatos. Então, é muita vacina, muito gato, e a gente sabe que a condição não é muito desses abrigos, não tem uma grande condição para poder fazer isso. Outra coisa que vocês vão perceber, desde já que eu vou mostrar, que o guia ele não é muito incisivo. Por exemplo, ele não fala, ó, você tem que fazer assim, assim, assado. Não, você pode começar com tantas ou tantas semanas, fazer de três a cada 3 semanas, a cada 4 semanas, dependendo da situação. Então, ele deixa a coisa muito aberta, o que, na minha opinião, acaba sendo um pouco errado, levando em consideração o fato que a gente sabe que tem muitas pessoas que gostam de fazer mais vacina do que é necessário para ganhar dinheiro. E uma vez que o guia é dessa maneira, ele abre brecha para os famosos brasileiros, né, tentarem fazer as suas artimanhas. É uma opinião pessoal minha, tá, pessoal? Não é uma opinião crítica minha. Eu acho que precisava ser um pouco mais... Eu sei que cada caso é um caso, não, a gente não pode ser engessado quando a gente fala de vacinação, mas também não pode ser maleável demais, porque isso a gente vai ver como qualquer maneira, que qualquer pessoa que fizer de qualquer jeito, não está errado, certo? Só avisar vocês também que a minha neném está dando bastante febre, está aqui com meus pais, mas está tranquilo. Se acontecer qualquer coisa, a gente para a live e continua amanhã, tá bom? Que eu fiquei sabendo que eu cheguei em casa, ela estava dando febre, e aí meus pais estão com ela para a gente fazer essa live. Vamos ver se vai dar tudo certo. Vamos lá. A gente vai falar dessa atualização do protocolo vacinal felino. Muitas das coisas que a gente vai falar aqui, pessoal, são coisas básicas, coisas que a gente já sabe e que a gente não vai gastar, assim, muito do nosso tempo, porque é até meio besteira a gente gastar o nosso tempo falando de coisas que já são claras para a gente. O objetivo da vacinação seria os objetivos. Quando a gente fala, vou vacinar um paciente, vou vacinar um adulto, uma criança, um animal, não importa. Quais são os nossos objetivos? Proteger contra a infecção, ou seja, proteger com que aquele ser não desenvolva doença e impedir transmissão da doença. Uma vez que os animais estão imunes, por exemplo, contra a felve, esse paciente, além dele não desenvolver a doença, ele também não passa para outro paciente. Porque o grande problema também de um paciente que é felve, que vive na rua, por exemplo, é que esse paciente contamina outros gatos, que contaminam outro, um contamina dois, contamina quatro, e isso vira uma bola de neve, por exemplo, a gente está falando de felve, mas leva o próprio fato da Covid, que a gente, esse pesadelo que a gente veio vivendo aí desde fevereiro, março de 2020. A transmissão, uma vez que a gente tem a vacina, a gente impede a transmissão da doença, além de evitar que as pessoas fiquem doentes. E a gente tem algumas doenças, não são todas, que a vacina é utilizada como para amenizar sinais clínicos. Deixa eu só fazer alguma coisa aqui rapidinho. Só um minuto, galera.
Quando a gente fala de medicina felina, pessoal, a gente não tem nenhum respaldo de nenhuma doença que você pode usar vacina em protocolo terapêutico. Na época que eu atendia cão, há muito tempo atrás, quando a gente pegava cachorro com tosse dos canis, a bronquite canina, né? Os veterinários lá do local onde eu trabalhava fazia vacina. Eles diziam que entrava no tratamento. Mas é aquele tipo de coisa que, para te falar a verdade, eu nunca fui atrás para saber mesmo se vacina. Aí vocês vão poder me dizer melhor do que eu. Se a vacina que a gente tem, BronchShield, BronchGuard, ela também entra em terapêutica, né, para amenizar os sinais. Era muito feito, então, quando recém-formado, eu vi o pessoal fazendo, então aprendi, acabava que eu fazia. Mas, como recém-formado, na época, eu não procurava muita informação científica. Quando a gente forma, a gente tem esse problemão, né? Que a gente aprende de um jeito, a gente acaba fazendo, acaba que se você aprende errado, a gente vai disseminando essa coisa errada que a gente aprende. Quando a gente vai ficando mais velho, mais maduro, mais tempo, né, de mais estrada, caminhada, a gente vai desenvolvendo mais um senso crítico, principalmente quando a gente começa em congresso, esse tipo de coisa. Então a gente começa a se questionar mais. Hoje eu me questiono, será que aquilo realmente, será que a vacina da bronque realmente ajuda como terapêutica? Então a gente tem esse tipo de situação. Hoje a medicina felina a gente não tem, tá, pessoal? A Adriana, vai ficar gravada assim, tá bom? Vai ficar salvo aqui no YouTube para vocês assistirem. Lembrando, pessoal, que aconteceu uma coisa assim inacreditável. Ontem eu coloquei uma enquete. Vocês querem aula sobre alimentação integral ou uma live sobre vacinação? Cara, inacreditável. A gente deu 50-50, eu até postei hoje. A gente teve 112 votos para vacinação e 111 votos para alimentação integral. Nossa, foi assim, eu nunca tinha visto, cara, foi até esquisito. Então, já avisando para o pessoal que queria alimentação integral, na semana que vem eu não sei, eu vou dar aula na quinta-feira que vem, na segunda-feira eu vou estar no evento, e quem vai dar aula vai ser a professora Priscila na segunda-feira. Então, eu vou dar aula na quinta. Aí, na quinta, a gente faz essa live de alimentação integral, tá bom? É uma live super importante, não só para medicina felina, a gente tem que... A alimentação integral é importante para tudo que eu vou ensinar para vocês. Até os cálculos que eu vou ensinar na aula de semana que vem, vocês podem aplicar em cão da mesma maneira, mas tem alguns pontinhos que a gente tem que mudar, tá bom? Mas assim, até nessa live é legal porque eu coloquei uma particularidade especial de cão, já que a maior parte de vocês também atendem cão, né? Então eu já coloquei essas particularidades. É interessante, só por questão de conceito, a gente entender qual é a diferença de vacinar e imunizar. Quando você se imuniza, você desenvolve uma célula de memória capaz de impedir que você desenvolva a doença em exposições futuras a antígeno. Então, você tem uma célula de memória e você entrou em contato com aquele patógeno de novo, aquela célula de memória ativa, e você desenvolve anticorpos e não desenvolve a doença, certo? A vacinação é uma maneira de você induzir uma imunização. Qual que é a outra maneira, por exemplo, de induzir imunização? Você pegar a doença, fazer soro, por exemplo, animais que às vezes eram mordidos para raiva, naquela, acho que a maior parte de vocês não viveu essa época, eu também não vivi, mas você fazia o soro, mas não era uma imunização permanente, era momentânea. Tá bom? Então, a vacinação é só uma maneira de induzir essa imunização. Isso, pessoal, é só por questão de conceito, tá bom? Aqui os tipos de vacina, a gente também vai entrar agora só por questão de conceito, só para a gente não ficar meio boiando. Beth, a gente começou agora, tá? Começou 8 horas em ponto. Os tipos de vacina que a gente tem são as atenuadas, que na verdade o vírus é vivo, mas ele está atenuado. Isso que quer dizer um vírus atenuado? Ele está enfraquecido. Ele tem a sua capacidade de replicação limitada. Ele replica, é interessante falar que ele sim, as vacinas atenuadas, o vírus replica, só que a capacidade de replicação dele está atenuada. A virulência desse patógeno está reduzida. Então,
ele não vai desenvolver a doença e o organismo vai utilizar aquelas partículas virais, bacterianas, o que quer que seja, para desenvolver imunidade, beleza? As vacinas mortas ou não infectantes são as vacinas que o agente está morto, tá? Desnaturado. Então, aquele patógeno, aquele vírus, aquela bactéria, aquele agente patogênico que ele não replica, ele não multiplica no hospedeiro, tá bom? Na atenuada, ele tem capacidade de replicação, de divisão, só que é extremamente atenuada, extremamente suprimido essa capacidade replicatória ou de divisão, tá bom? Dependendo do patógeno, se é um vírus, se é uma bactéria, tanto faz, tá bom? E a gente tem as vacinas recombinantes, só que no Brasil a gente não tem nenhuma vacina recombinante, tá bom? E aí, então a gente fica aqui, nem vai gastar tempo falando dela, nós vamos focar aqui nas nossas vacinas que a gente tem, que é a atenuada e as mortas ou não infectadas. Também conhecidos como vacinas inativadas, né? Aqui, as 3 principais vacinas que a gente tem aqui, pessoal, eu coloquei a Felocel, a gente tem de outras empresas, isso não é uma recomendação, tá bom? Gosto demais dessa empresa, sensacional, mas aqui na aula não está sendo uma recomendação. O que eu quero dizer é que a gente tem tríplice, quíntupla e a defensa. Então, a gente tem a vacina tríplice, que protege contra rinotraqueite, calicivirose, poliocopenia. A gente tem a vacina contra felve. Aqui no Brasil, a gente não tem uma vacina da cepa da felve separada. Então, a gente tem a quíntupla. A gente utiliza a quíntupla, que tem a quádrupla mais a felve. E a vacina antirrábica, certo? Que aqui, nesse exemplo, é a defensa. A gente também tem a MSD, que é outra empresa, tá bom? Então, as vacinas que a gente precisa fazer nesse paciente são as vacinas polivalentes e antirrábica, tá bom? As polivalentes que a gente tem é a tríplice, rinotraqueite, calicivírus e panleucopenia. Pessoal, presta muita atenção, porque nessa vacina tríplice, a gente está falando de 3 patógenos extremamente virulentos e 3 patógenos extremamente agressivos. Rinotraqueite mata muito, calicivirose mata. Panleucopenia, não é comum a gente ter panleucopenia em gato. Então, a gente pega muito parvovírus. No caso, a panleucopenia, que é um parvovírus feliz, a gente não vê com tanta intensidade, com tanta frequência, mas é extremamente agressiva. A maior parte dos animais vem a óbito, mesmo com tratamento, hidratação, antibiótico terapia, né, tudo que a gente faz nesse paciente. Então, essas 3 doenças, é importante vocês prestarem atenção no fato de são 3 doenças com alto índice de mortalidade e doenças com alto índice de infecção, ou seja, são doenças que infectam outros gatos muito fácil. Rinotraqueite, então, nossa, para passar de um gato para o outro é muito fácil. Calicivírus também, certo? O parvovírus a gente nem precisa falar. Isso é importante, quando a gente pega a vacina quádrupla, a gente tem todas as cepas da tríplice acrescentando clamidiose. Quer dizer que clamidiose não é uma doença importante? Não, hipótese nenhuma, longe disso. O problema é que a clamidiose, ela não é uma doença agressiva. Dificilmente o paciente morre com clamidiose, certo? E é facilmente tratável com antibiótico. Então, a gente vai ver que esse vai ser o principal motivo da tríplice ser a vacina obrigatória e não a quádrupla. Que a gente o que acrescenta na quádrupla é um bônus, não é aquela coisa que é tão importante para a gente, porque virulência baixa, mortalidade baixa, beleza? E quando a gente fala da quíntupla, é a quádrupla adicionado felve. E a felve, a gente vai ver que foi uma das coisas que mais mudou agora em 2020, são várias coisas relacionadas à felve. O pessoal está muito mais preocupado com felve que antigamente, induzindo mais vacinação, e eu vou mostrar para vocês isso, tá bom? Vou até mostrar o atual e vou falar para vocês como que era antigamente, é interessante dizer isso. A vacinação antirrábica, pessoal, a gente tem que tomar cuidado, porque varia muito se ela vai ser ou não vai ser obrigatória, varia muito de acordo com a legislação de cada local, tá bom? Para a gente aqui no Brasil, é obrigatório, é lei todo ano ter vacina, tanto que a gente tem a campanha de vacinação, tá bom? Então, essas são as vacinas que a gente tem disponíveis, que a gente tem para fazer. E aqui a gente fala sobre as vacinas essenciais e as vacinas não essenciais.
O que classifica uma vacina como essencial, pessoal? Uma vacina essencial é aquela vacina que todo gato tem que tomar, certo? Então, hoje a gente tem como vacina obrigatória a tríplice e a felve até 1 ano, tá bom? Então, vamos lá, conceito, a vacina essencial são aquelas vacinas que todos os gatos têm que tomar. Gatos sem vacina ou gato com histórico de vacinação desconhecido. Vamos supor que eu peguei aqui a Beth. Eu falei, Beth, vou mudar do país, fica com o meu gato. Aí a Beth vai no veterinário e fala assim, ó, ganhei esse gato de presente. E o veterinário, como é que é a vacina? Não sei, o cara foi embora, não deixou o cartão de vacinação, não me falou nada. Recomendação é se vacinar. Então, é essencial que você vacine esse paciente. Então, você não sabendo o histórico de vacinação desse paciente, você tem que reiniciar o protocolo. E se eu vacinar mais? Aqui o problema é, e se a gente vacinar menos? E a gente pegar uma dessas doenças que tem alta virulência, alta agressividade, alta mortalidade. Entende? Então, por isso que animais com histórico de vacinação desconhecido, a gente tem que vacinar. Então, essas doenças essas vacinas são essenciais, todo paciente tem que ganhar essa vacina, por quê? Porque as doenças que a gente está imunizando têm alta morbidade e mortalidade. Além disso, são amplamente distribuídos. Ou seja, se você for Goiânia, São Paulo, Brasília, Amazonas, Rio Grande do Sul, é amplamente distribuído. Qualquer lugar que você for vai ter, certo? Então, por isso, é essencial, tá bom? Quais são as vacinas que a gente considera essenciais, porque tem alta morbidade, mortalidade amplamente distribuída? Herpes vírus, o herpes vírus, o calicivírus, o parvovírus. Para nós no Brasil, raiva é vacina essencial. Para nós aqui no Brasil, a legislação manda se vacinar anualmente para raiva, tá bom? E felve. E o que mudou para o felve? Já vou começar a falar o que mudou para a felve. Antigamente, no último guia de vacinação, a felve não era considerada uma vacina obrigatória. Era considerada uma vacina opcional. Olha que interessante. O que a gente tem que levar em consideração aqui? Que esse guia é feito pela Associação Americana. E a gente sabe que lá a gente não, Estados Unidos e Europa, a gente não tem felve igual a gente tem aqui no Brasil, certo? Então a gente sempre comentou bastante sobre isso, que a felve era uma vacina opcional, mas que a gente tinha que ser muito cauteloso, que a gente tinha que ser muito delicado para a gente falar que essa vacina era obrigatória, porque o protocolo de vacinação foi feito lá onde não tem muita felve. Então, eles falavam que lá você vai vacinar só se for um paciente em ambiente de risco. Só que aqui no Brasil é muito fácil você ter um gato em ambiente de risco. Levando em consideração isso, em outros locais do mundo, o pessoal da AF, que é a Associação Americana de Práticas Felinas, no guideline de 2020, resolveu colocar a felve como vacina obrigatória até 1 ano de idade. Então, a primovacinação, aquele protocolo inicial, você é obrigado hoje a imunizar contra a felve. O primeiro reforço, você é obrigado a fazer com a vacina que imuniza contra a felve, que é o gato que tem até 1 ano. Depois disso, parece que deu uma travada aí, mas voltei. Depois disso, tá? Depois de 1 ano, você fez o protocolo inicial, depois fez o primeiro reforço, imunizando contra a felve, aí sim você vai avaliar esse paciente, como é que é a história dele. É um paciente que tem risco? Não tem risco? Vive em zona de risco? Não. Tem possibilidade de entrar em contato com gato felve positivo? Não tem. E por que até 1 ano, Luiz? Por que é tão importante eles marcam tanto isso até 1 ano? Porque, pessoal, gatos, quando eles vão chegando mais próximos de 1 ano, esses gatos vão ficando mais resistentes a felves. Não quer dizer que ele não vai desenvolver felve. O fato é, a gente tem as infecções abortivas e as persistentes. A persistente é quando ele vira progressor ou regressor, e a abortiva é quando ele elimina o vírus. Gatos com até 4 meses,
Pessoal, a possibilidade desse gato fazer infecção abortiva é baixíssima. De 4 meses até 1 ano, ele já começa a ficar um pouco mais resistente. Assim, a partir de 1 ano, ele já tem uma capacidade maior de desenvolver infecção abortiva. Ou seja, por isso que, certeza que vocês já viram histórias como essa que eu vou contar para vocês. Pega gato, 5 gatos numa casa, aí você descobre, todo mundo adulto, aí você descobre que 2 é felve e 3 gatos não são. Vivendo todo dia junto, comendo junto, na mesma vasilha, se lambendo, 2 positivo e os outros não são. Você já deve ter ouvido essa história. Muita gente acha, velho, como que é possível? O teste deve estar errado, alguma coisa assim. É porque quando eles têm acima de 1 ano, um sistema imunológico mais envolvido, mais maduro, eles são mais capazes de fazer infecção abortiva, que a gente não sabia antigamente, né? Isso aí foi muito marcado no último guideline de retrovirose que saiu, se eu não me engano, foi em dezembro de 2019 ou janeiro de 2020, eu não lembro, mas isso é bem recente, tá bom? Se achava que os animais que entravam em contato com o vírus da felve se tornavam mais permanentemente infectados do que fazem infecção abortiva. Hoje a gente sabe que isso não é. Gatos acima de 1 ano fazem mais infecção abortiva. Olha que legal. Agora, quanto menor a idade desse paciente, maior a probabilidade desse paciente se tornar permanentemente infectado. Pessoal, gato filhote que entra em contato com o vírus da felve, a probabilidade desse gato não desenvolver felve, não se tornar persistentemente infectado, é baixíssimo. Gato jovem que entrou em contato com o vírus da felve, desenvolve. E a partir do que ele vai chegando mais próximo de 1 ano de idade, essa imunidade vai desenvolvendo e ele vai sendo mais capaz de fazer infecção abortiva. Por isso, até 1 ano, a gente vacina contra a felve. Beleza? E Luiz, e quando que você vai decidir se você vai fazer essa vacinação, manter fazendo essa vacinação anual ou não? Vou manter esse paciente com tríplice ou com quádrupla. Beleza? A gente vai falar um pouquinho mais para frente. Para o pessoal que já me acompanha, sabe que se eu ler as perguntas, eu me perco. Então, eu vou seguir, tá bom? E aí, depois, eu ler as perguntas de vocês. Então, as vacinas que a gente tem que são complementares ou não essenciais, são aquelas vacinas que o patógeno que elas imunizam não tem uma alta mortalidade, não são amplamente distribuídos, ou seja, não estão em todos os locais, tá bom? Como no caso de, aqui a gente não tem vacina para bordela, bronquicebite e FIV aqui no Brasil, mas a gente tem para clamídia. Clamídia tem alta mortalidade? Não tem. Você trata fácil clamídia? Trata. E a gente tem clamídia principalmente onde? Populações de animais. Então, você pega normalmente, são gatis, casas que tem vários animais ou animais que têm acesso à rua. Então, não é todo animal que tem clamídia. E se pegar, trata fácil. Certo? Tem um tratamento que é simples e fácil. Por isso, essa vacina não se torna essencial. Diferente do animal que desenvolve herpes vírus, felve, panleucopenia ou calicivírus, tá bom? Que são vírus mais agressivos. Então, essas vacinas não são essenciais, não são obrigatórias. A felve se encaixava aqui, até o último protocolo, tá bom? E, graças a Deus, isso aqui mudou. Isso eu achei bem interessante de se mudar. Aí, podem me perguntar se, Luiz, mas FIV não é obrigatória, pessoal? É interessante a gente desmistificar isso, mas eu gosto de dizer o seguinte, a FIV é do bem. Quando eu estou fazendo o teste de SNAP da IDEX e começa a acender a bolinha, acende a bolinha da esquerda, eu fico tranquilo. Quando acende a bolinha da direita, eu fico triste. Porque FIV, pessoal, lógico, os pacientes, muitos desenvolvem alterações secundárias, neurológicas, complexo tomatite de gengivite, uveíte, vários problemas, né? Só que não tem uma alta mortalidade. Além de FIV não estar associada a uma alta mortalidade, esses pacientes ficam assintomáticos por muitos anos, muitos anos. É de 7 a 8 anos assintomático, muitas vezes esse paciente morre de outra coisa. E nunca é por causa da FIV. Lógico, tem que fazer os check-ups anuais. Não estou desmerecendo a FIV e nem estou falando se você tiver um paciente que é FIV positivo, ou se você tem um gato FIV positivo, que você não deva fazer os check-ups, porque acontece. É uma média de 8 anos
7, 8 anos para você começar a ter alterações. Mas é uma média. Você pode ter um gato que desenvolve alteração com problema com 1 ano, tá bom? Então, esse paciente não pode ter pulga. Sim, você tem que tomar os cuidados. Mas a FIV é do bem, não é associada a uma alta mortalidade. Nem nos locais que tem vacina para FIV, a gente não tem aqui, porque a FIV tem vários subtipos de FIV. Então, a gente não tem nenhuma vacina que seja específica. A gente teria que ter uma vacina para a FIV específica para o Japão, uma para a Europa, uma para o Brasil, entende? Tem que pegar quais são os subtipos que tem no Brasil, então tem que fazer uma vacina para cá. A gente não tem uma vacina que engloba todos os tipos de FIV que a gente tem, tá bom? Que é de A a E, tá bom? Por isso que a gente não tem uma vacina amplamente difundida, mas nos locais que tem, não é obrigatório, não é essencial. Por conta disso, é legal a gente desmistificar. Então, quando você fizer um teste, acender o risquinho da FIV na Aleri ou acender a bolinha da esquerda no teste IDEX, senhores, não desesperem, tá bom? Acompanhe esse paciente, mas não precisa desesperar, tranquiliza o tutor, explica tudo, que FIV é bem tranquilo. Agora, antes da gente entrar aqui nos princípios da vacinação, vamos ver algumas perguntas aqui. Professor, uma vez o gato deu positivo para a febre, mas sem sintomas. Faço B4? E o gato de apartamento não tem contactantes nem vida livre? Essa pergunta eu vou responder, não vou responder agora, porque mais para frente a gente vai falar. A live vai ficar gravada. Faz sentido fazer interferon em gato céu positivo, mas sem sinais de doença? Vejo alguns colegas fazendo. Não é muito foco dessa aula, pessoal, mas o interferon alfa felino, é o alfa recombinante humano que a gente usa, já sabe que é placebo, tá bom? Já não tem, assim, alteração de sobrevida entre gatos que tomam interferon alfa, tá bom? Agora, o interferon ômega é sensacional, tá? Só que a gente não tem no Brasil para importar, não, uma fortuna. Então, vamos lá. O que é princípio de vacinação? O que a gente tem que pensar quando a gente for fazer uma vacina num paciente? É simplesmente pegar todo paciente, elabora um protocolo, todo paciente toma o mesmo protocolo? Não. A gente tem sim um protocolo, a gente tem um esquema de vacinação que vai ser utilizado para a maior parte dos pacientes. Só que esse não é um esquema engessado. Não é um esquema que você não pode mexer nele de acordo com o histórico individual, a condição individual de cada paciente, de cada tutor, tá bom? Então é interessante a gente perceber isso, que isso não é algo engessado. Só um minutinho. E estamos de volta. Estava perguntando como é que estava a neném, pedindo uma coca aqui para minha irmã, minha secretária. Mentira, brincadeira. A minha irmã. Bora! Nada a ver com o assunto. Então, o que a gente tem que pensar? Primeiro, essa vacina oferece mais benefício ou mais malefício? A gente sabe que hoje, cada vez mais, a gente tem uma teoria, a gente tem uma filosofia de vacinar cada vez menos. Então, vacina todo ano. É necessário vacina todo ano? Não sei, a gente vai discutir. A gente vai dizer mais para frente o que é que o guia fala, qual que é a minha opinião, tá? Eu acho que a gente também tem que ser crítico nessa situação e ver como que a gente vai seguir, certo? A gente tem que vacinar, olha o tanto que é interessante isso aqui, vacinar o maior número de gatos dentro de uma população em risco. Por que eu estou falando isso? Porque, pessoal, tem tutores, já aconteceu comigo, já deve ter acontecido com vários, que tem diversos pacientes, diversos gatos, e não adianta, e não tem dinheiro para vacinar todo mundo. Nessa situação, a gente tem que pensar quais são os principais que a gente tem que vacinar. Vacinar o maior número dentro de uma população de risco. Quando a gente fala de gatil, a gente vai estar falando, assim, principalmente do quê? Dos filhotes. A gente já explicou principalmente por quê. Sistema imunológico mais deprimido, né? Vacinar corretamente, isso não tem um mistério de explicar por quê, contudo, eu expliquei para vocês que
Hoje, o guia é muito bagunçado. Se você quiser começar com 16 semanas, fazer com 16, você quiser começar com 6 semanas, fazer com 6, 9, 12, 15, 18 e 21 e fazer 6 doses de vacina, o guia está certo. Se você quiser fazer o que é protocolizado que a galera faz, né? Que é difundido, começa com 8, faz 8, 12, 16, fez 3 vacinas, tá certo também. Então vocês vão entender que o guia deixa as coisas muito, muito abertas. E eu não sei dizer para vocês que o brasileiro é o brasileiro. E se ele quiser vender mais vacina para ganhar mais dinheiro, ele vai fazer. É fato isso. Então, a gente vê esse problema. Eu já trabalhei em um local que recomendava vacinação a cada 6 meses, sim, sem a gente ter uma recomendação científica. E o tutor tem acesso a isso aqui? Pessoal, não tem. Então, se o veterinário falar para ele, ó, você tem que vacinar de 6 em 6 meses, o que ele vai fazer? Vacina. Muitos procuram, muitos vão atrás, vão procurar na internet. Hoje, os guias têm fácil acesso até para tutores que querem baixar, ler e tem um bom inglês. Mas não é todo mundo, tá bom? Então, bora lá. O que a gente tem que saber antes de montar um protocolo vacinal para um paciente? Lembrando que a gente tem o protocolo padrão, que eu vou passar para vocês, mas que ele não é engessado. A gente pode muito bem, ele é flexível, a gente consegue mudar ele. Então, qual que é a idade desse paciente? A gente vai ver que tem 2 grupos que são importantes. Abaixo de 16 semanas e acima de 16 semanas. Se a gente começar abaixo de 16 semanas, a gente vai fazer de um jeito, acima de 16 semanas de outro jeito. Tá bom? Ambiente. Esse paciente vive solitário? É só ele ou não é? Tem vários gatos. Ele mora sozinho, mas ele tem acesso à rua, ele sai, volta, sai, volta, sai, volta, tem contato com gatos de rua. Tudo isso é importante. O lar temporário é um grande problema. Tá bom, pessoal? Porque a gente vê situações constantes de gatos, pessoas que dão lar temporário para gatos, mas os gatos que estão em casa não são devidamente vacinados, e esses gatos que estão no ambiente desenvolvem herpes vírus, adquirem felve, então é um problema muito sério. Recentemente eu tenho uma cliente que tinha 3 gatos vacinados com 4 testados negativos, deu lá temporário com um gato felve positivo que morreu, me chamou para ir a domicílio para fazer o teste dos outros 3 gatos, 2 dos 3 ficaram positivos para felve. Olha que situação complicada. E aí, quando eu falei para ela sobre a vacinação, ela me disse que ela nem sabia que existia vacina para felve. Então, eu também acho que, assim, hoje, o problema da felve hoje no Brasil é muito grande. Tá bom? De verdade, é muito grande. E eu acho que a gente precisa, inclusive, aumentar um pouco difundir conhecimento. Tinha que colocar, sei lá, em rádio, banner, passar na TV. Eu acho que isso é importante, porque a gente está indo num caminho muito sério, talvez a gente perca uma guerra, tá bom? Só, felve está difícil. Não tem um dia na minha vida que eu atendo paciente que não atendo um paciente felve positivo, tá bom? Pensar que animais com alguns tipos de doenças infecciosas, isso pode passar para veterinários, tá bom? E se tem gatos vizinhos que moram em casas vizinhas. O que é gato vizinho? Eu moro na casa do lado. O meu gato não sai, ele só fica dentro de casa. Só que o danado gato vizinho, ele tem acesso à rua, ele vai para a rua, tudo, só que ele vem comer aqui em casa. Ele vem comer aqui em casa e ele bate no meu gato. Então, isso aí é interessante, o gato vizinho. Que é aquele gato que o seu não sai, mas não tem como você evitar que outros entrem. Então, os gatos da rua entram, do vizinho principalmente. Vão mandando as dúvidas aí. Eu brinco, o Carlos Gabriel, todo mundo sabe quem que é o Carlos Gabriel. Ele fala uma coisa que eu acho muito interessante, que é o gato não precisa de vacina anual. Ele precisa de uma consulta e um check-up anual. E a partir disso, se for necessário, ele faz a vacina. Então, quer dizer, ele já defende a ideia que a vacinação
não necessita ser anual. Se já adiantando, a gente vai falar um pouco sobre isso. Eu não tenho uma opinião muito bem formada, eu ainda tomei em cima do muro sobre fazer ou não fazer vacinas anuais, porque é engraçado que se a gente fala que tem que fazer todo ano, muitos tutores demoram e atrasam um ano. Se a gente falar que a cada 2 anos, às vezes aí demora a cada 3, e aquele paciente acaba pegando alguma coisa. Além disso, grande parte dos tutores tem vários gatos. Então, você pega uma casa que tem 5 gatos, 2 desses gatos têm acesso à rua, entram em casa, é muito difícil você falar de vacinação bianual, né? Bianual ou até trianual, dependendo da situação. Porque se você deixa esses pacientes um ano sem vacina, você aumenta a probabilidade desse paciente entrar numa doença infecciosa. Isso quer dizer que você é totalmente contra a vacinação bianual? Não, eu sou a favor, desde que seja um proprietário extremamente consciente. É um paciente que não tem acesso externo nenhum, não falo assim só apartamento, porque apartamento é mais tranquilo. Mora em apartamento, não tem como esse gato sair. Mora em casa, não tem como esse gato sair e não tem como ter gatos vizinhos que entrem, eu sou a favor. Além disso, existe a possibilidade de você, tutor, dar lar temporário para gatos? Se tiver, faça vacina anual. Porque aí você vai, faz vacina bianual ou trianual, não sei qual vai ser o seu protocolo, bianual é principalmente mais seguro. Só que aí ele resgata um felvinho. E aí tem 2 anos 3 anos que você fez a vacina. Resgata um paciente com calicivírus. Já tem 2, 3 anos. E aí os níveis de anticorpo às vezes está baixo, às vezes não. A gente não sabe, tá? Não tem como a gente ter um protocolo de, sabe, não tem como você olhar o paciente, saber como está o nível de anticorpo dele para aquela determinada doença. Então, aquele paciente aquele gato que já mora em casa pode acabar se contaminando. Então, é um pouco complicado essa situação. Depende de muitos fatores para eu concordar em fazer a vacina bianual. Se, pessoal, esse tutor faz tudo certinho e com tudo isso que eu falei para vocês, é legal, você não precisa vacinar todo ano. Mas, cara, tem que ser assim, bem feito. Tem que ser um tutor que você confie muito, tá bom? Isso é a minha opinião, tá, pessoal? De verdade. Tem veterinário que não aderiu, em hipótese nenhuma, essa questão de fazer vacina bianual, e não é por questão de dinheiro, e eles continuam fazendo anualmente, e tem veterinários que já aderem assim de forma constante. Eu acho que não é nem tudo de um jeito, nem tudo de outro jeito. Tem muitos fatores que a gente tem que levar em consideração antes de pensar nisso, tá bom? É muito interessante que a gente tem que dar bastante atenção para isso, que é a vacinação dos filhotes. A gente sabe que existe uma fase do filhote, que é a fase sensorial, e o que o gato vive naquela fase, que normalmente até 9 semanas, ele leva aquilo como coisas para a vida dele. São situações que vão marcar ele bastante. Então, se naquela fase ele tem contato com criança, ele tem contato com ser humano, ele tem contato com os gatos, com cachorro, ele começa, você estimula ele bastante a brincar nessa época, é legal. É um paciente que vai aprender a lidar com isso tudo. Por que o gato de rua ele é tão arisco e a maior parte das vezes eles não entram em contato com o ser humano, eles são agressivos com o ser humano? Porque esses gatos, nessa fase sensorial deles, ou fase de adaptação, eles não tiveram contato com o ser humano. Então, quando ele olha para o ser humano, como ele não teve contato naquela fase, ele vai relacionar ele como uma ameaça. Mas também ao contrário, tudo que ele passa de bom, ele vai levar para a vida lembrando que aquilo é bom. Mas se ele passa uma situação ruim, ele também vai levar isso. A gente está com 86 pessoas, será que a gente consegue chegar em 100? Tira um print aí, se estiver assistindo no celular, posta no Instagram, te pega um print aí da tela do computador que você está assistindo, posta aí no Instagram também, marca aí chama a galera para assistir essa live de vacinação, que essa live tá foda. Tá bom? E já vou avisar vocês. Eu acho que vai passar de 1 hora. Tá bom? E por que a gente está falando isso dos filhotes, que é tão importante?
Porque o trauma que o filhote desenvolve nessa fase sensorial, ele também vai levar para frente. Então, se você leva o filhote para vacinar e a vacinação é tranquila, e assim, pessoal, eu até postei um vídeo engraçado esses dias que eu fui vacinar um filhote. A gente tem o hábito de colocar sachê, tudo, mas nem sempre funciona, tá bom? Eu não vou falar para vocês que todas as vezes funciona, que é mentira. Em filhote, a maior parte das vezes dá certo. Mas esses dias eu coloquei lá, gravando um vídeo, coloquei um patezinho lá pro filhote, cadê? Ele, de maneira nenhuma, nem deu moral pro patê. E aí, a gente fez a vacina sem isso. Então, os gatos que chegam, comem o patê e nem percebem que estão tomando vacina, ou então tomam uma vacina sem que seja estressante, sem que aperte demais ele, puxe, estica, machuque, que gere um trauma para ele não vai associar a clínica veterinária e o veterinário como algo ameaçador. Mas agora, chega na clínica, pega na caixa, puxa pelo cangote, já pega aqui a perna, puxa e faz a vacina, nessa fase sensorial, isso vai virar um trauma. Todas as vezes que aquele paciente for para a clínica dali para frente, todas as vezes que for vacinar, for fazer um atendimento, alguma coisa assim, vai associar aquele espaço, aquele tipo de pessoa, usando aquela vestimenta, para lembrar daquela situação que ele passou quando ele era filhote, que aquilo marcou e virou um trauma. Então vai ser aquele gato que é bravo, aquele gato que muitas vezes fica com medo no atendimento, acaba reagindo, atacando, a gente já falou bastante dos gatos que eles estão com medo, eles sempre preferem fugir. Não deu para fugir, ele vai tentar te ameaçar. Como que ele ameaça? Começa a fazer som. Começa a dizer... Ele está tentando te ameaçar. Ele já olhou assim, já falou assim, vou fugir daqui. Não consegui fugir. Então, vou tentar ameaçar esse cara. Vou ver se eu consigo colocar medo nele. Daí, se ele não conseguiu te ameaçar, não conseguiu te causar medo, aí ele vai partir para agressão. Bom, e aí a gente tem que tomar bastante cuidado com esse paciente. Então, toma cuidado. Quando o gato está mostrando o dente para você, fazendo som, ele não está falando eu vou te atacar. Ele está falando assim, eu estou com medo, estou tentando te ameaçar. Se você vier de forma muito agressiva para mim, eu vou te atacar. Então, esse é um paciente que às vezes você tem que vir, tomar cuidado, tudo. Lógico, a gente tem que... As situações, a pupila vai ficando dilatada, a orelha vai ficando para trás, dependendo da situação em que esse paciente estiver, você já está avisando, chega perto de mim que eu vou te meter a mão, tá? Mas a maior parte deles não é, eles estão tentando só te assustar, beleza? A gente tem até uma tabela, né, pessoal, de nível de score de estresse, a gente pode até fazer uma live sobre isso, que é a avaliação de nível de score de estresse felino. A gente tem vários, de 1 a 7, a gente avalia a pupila, a posição do corpo, a respiração, tanta coisa que a gente avalia, tá bom? A orelha, principalmente, se ele tá vocalizando ou não, cara, é muita coisa, até vou deixar anotado aqui, a live para outra semana, score de estresse felino. Semana que vem é de alimentação integral. Então, pessoal, não é bobeira essa questão do filhote. Tentem fazer, tá bom? Essa questão de patezinho e tudo mais. Observação importantíssima, não é importante aqui não, importantíssima. Já falei para vocês que os filhotes são mais susceptíveis à infecção quando comparados a adultos, tá bom? Só que, o que acontece, pessoal? A partir de um mês, a gente começa a ter declínio dos níveis de anticorpos maternos. E isso quanto mais o gato vai ficando velho, mais vai reduzindo os níveis de anticorpos do paciente. Agora, o IgG, tá? Com 3, 4 semanas de vida, começa a reduzir. Agora, quando você está com 7, 8 semanas, você tem uma redução drástica desses níveis de anticorpos. Por que isso é importante? Pessoal, por que não é à toa que você começa a vacinação com tantas semanas, 45 dias em cães, por exemplo, e em gatos 6 ou 8 semanas? Porque os níveis de anticorpos atrapalham o sistema imunológico do paciente a produzir células. Se você faz uma vacina que o objetivo é induzir o sistema imunológico e fazer uma imunização, e você já tem os anticorpos maternos, os anticorpos vão inativar aquele antígeno da vacina e o organismo não vai produzir. Ele não vai ativar o sistema imunológico dele,
Porque os anticorpos maternos vão inativar aquilo. Então, é como se você está dando uma vacina para o corpo trabalhar, mas ele já tem trabalhador que veio lá da mãe. Então, ele não vai trabalhar. Então, quando a gente começa a vacinação em gato de 6 a 8 semanas, é porque nesta fase a gente já teve um declínio muito grande de anticorpos. Tá bom? E é por isso que, pessoal, a gente vai fazendo nos gatos filhotes reforços, tem mais reforços. Quando o gato é filhote, quando o cão é filhote, a gente vai ter mais reforço. Exatamente por causa disso. A gente vai ver que gatos com menos de 16 semanas, a gente pode fazer de 3 a 4 vacinas, quando você começa com menos de 16 semanas, dependendo da situação, a gente vai conversar. Acima de 16 semanas, amigo, 2, pronto, acabou, não tem mais problema, tá bom? Por quê? Porque com 16 semanas, a gente não tem mais anticorpo materno. Então, ele não vai atrapalhar em nada. Aqui, com 7, 8 semanas, reduz drasticamente, mas ainda tem resquício que pode atrapalhar. Tá bom? Então, não é à toa que a gente faz a vacina com 45 dias, porque eu estou falando 45 dias de cama, pessoal, mas eu não sei mais ou menos como que é essa imunologia de anticorpos na cadela, no filhote na cadela, tá bom? Gato acontece dessa maneira aqui. 3, 4 semanas, porque em situações assim muito exorbitantes, você pode começar com 4 semanas, tá bom, em gatos? A regra, em geral, pessoal, você vai fazer a vacinação em gatos começar com 8 semanas, tá bom? Situações muito assim atípicas de pacientes que moram numa zona de risco muito grande, tá bom? Você pode começar mais cedo, só que você tem que obrigatoriamente começar com tríplice. Se você for começar com quíntupla, você é obrigado a começar com 8 semanas, tá bom? A gente vai, o pessoal quer saber, Luiz, qual que é o protocolo que você usa? Relaxa, fica tranquilo. Olha, que interessante, a gente já vai começar a montar um protocolo vacinal agora. Então, vamos lá, vacinação em filhotes. Pessoal, quando a gente está falando vacinação em filhotes, sempre vocês vão lembrar disso aqui. Animais menos de 16 semanas e mais de 16 semanas. Aqui, pessoal, sempre coloco aqui a fotinha, porque assim, que eu gosto de mostrar que essas informações eu não tiro da minha cabeça, tá? Isso aqui são todos colagens desse último guideline de 2020, tá bom? Aqui, ó. 2020, a Associação Europeia e Americana de Vacinação Guidelines, tá? Então, aqui não é nada que eu tô tirando do achômetro, não, tá? Então, tá tudo aqui. Então, vamos fazer primeiro animais com menos de 16 semanas. Você pode começar com 6 ou 8 semanas. Luiz, quando que eu vou decidir se eu vou usar 6 ou 8 semanas? Em regra, você vai começar com 8 semanas. Tá bom? Se você está introduzindo esse paciente num gatil, você vou introduzir esse gato num local que tem um monte de gato e que tem clamídia, que tem alto risco de doenças infecciosas. Então, você vai fazer uma vacinação mais precoce. Começa com 6 semanas e coloca nesse ambiente, beleza? Só que a vacina quíntupla, a cepa da felve, não adianta nada por causa do anticorpo materno. Se você não esperar até pelo menos a 8ª semana para diminuir esses níveis de anticorpos consideravelmente, a quíntupla vai falhar, tem grande chance de falhar. Então, aqui você pode até fazer isso para tríplice ou para quádrupla. Para quíntupla, você tem que obrigatoriamente começar com 8 semanas, tá bom? E aí você pode terminar com 16 ou 20 semanas. Aqui é onde eu falo para vocês que o guideline começa a ficar um pouco bagunçado. Eu posso começar com 6 ou com 8. Eu posso terminar com 16 ou eu posso terminar com 20. E aqui eu até não coloquei, mas está aqui. Eu posso fazer as doses com intervalo de 4 em 4 semanas ou 3 ou 3 semanas. Então fica muito bagunçado. Você pode fazer do jeito que você quiser, fazendo 6, 9, 12, 15, 18, 21, pode fazer 8, 11, 14, 17, 20. Não está errado, nada disso está errado. Agora, pessoal, anota no papel de vocês o que é o consenso, o que as pessoas fazem. 8, menos 16, a gente está falando com menos de 16 semanas, tá bom? 8 semanas, começa com 8, aí faz 12, e termina com 16, tá bom? Isso é a regra.
Agora, nossa, esse animal está numa zona de grande risco, Luiz. O paciente está assim, vários animais, alto risco de doença infecciosa, ou não, esse gato sai para a rua e ele vai para uma colônia ali no vizinho, tem um monte de gato. Então, eu acho que é interessante eu fazer mais uma dose de vacina, tranquilo. Aí é onde eu falo que o protocolo não é engessado, ele é maleável, e a gente pode mexer de acordo com a situação de cada paciente. Só que a regra, pessoal, em geral, vai ser 8, 12, 16. Com menos de 16 semanas, você vai começar com 8, terminar com 16, com intervalos de 4 semanas. Ok? Coisa que mudou, que é novíssima, fresquíssima, que não tinha antes. Sabe-se, pessoal, que por causa desses resquícios de anticorpos maternos, ainda podem atrapalhar a imunização contra HPV e calicivírus. Então, com menos de 16 semanas, o protocolo funciona. Com 4, com 8 semanas, 12, 16. Quando esse animal tiver 24 semanas, você faz mais um reforço de tríplice, por causa de HPV, que é herpes vírus, e cálice vírus. Então, a gente fazia 8, 12, 16, daqui a um ano. Beleza? E antigamente, como que era que a gente fazia? Tríplice, 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 ano que vem tríplice. Por quê? A felve não era obrigatória. Então, o que a gente tem que fazer agora? É quíntupla, tríplice, a gente vai explicar que não precisa de 3 doses de quíntupla, tá bom? Aí depois, com 24 semanas, que é com 6 meses, a gente faz outro reforço da tríplice e depois de um ano faz quíntupla, que é até o primeiro reforço obrigatório fazer quíntupla. E aí você faz os reforços anuais depois, tá bom? Não bagunça com a felve, calma que a gente vai chegar na vacina da felve, tá bom? Pessoal, seguinte, eu vou ler um pouquinho as perguntas, porque isso aqui é a alma do negócio. Se tem dúvida sobre essa parte do protocolo vacinal, a gente não pode ir para frente. E, bem, não vai embora. Não vai embora, que eu estou aqui com vocês, minha neném está com febre, eu estou com fome, minha primeira consulta hoje foi 6 da manhã, eu acordei às 5, e vocês não vão me deixar aqui, não, vocês vão ficar comigo. Enquanto eu vou lendo as perguntas aqui da galera para não acumular demais, vai tirando dúvidas sobre essa parte de vacinação com menos de 16 semanas. A do João eu vou responder mais para frente. A da Carol eu vou responder mais para frente. Então, bora repetir. Com menos de 16 semanas. Tá. A gente vai fazer, vocês vão colocar assim, como regra. Você vai fazer primeira dose com 8 semanas, a segunda dose com 12 e a terceira dose com 16. Então, vocês vão começar com 8, terminar com 16, mas não preocupem em anotar agora, porque eu vou fazer um resumo maroto aqui na frente para vocês, tá bom? Mas é só para... Tem gente que é bom, que gosta de anotar, certo? Então, vocês vão fazer com 8 semanas, 12 semanas, 16 semanas. Quando esse paciente tiver 6 meses, que vai ser 24 semanas, quer dizer, você vai fazer 4, 8, 12, 16, aí com 20 você não faz, com 24 semanas você tem que fazer mais uma. Tá bom? Só que aqui a gente precisa fazer um reforço só para herpes e calicivírus. Então você vai fazer uma tríplice. Não tem por que você fazer esse reforço com uma quíntupla, tá bom? Exceto se você só tiver quíntupla no lugar, aí não tem problema você fazer. Tá bom? Se você achar que por algum motivo esse paciente está em zona de risco, tem alto índice de se contaminar, você pode começar um pouco mais cedo ou terminar um pouco mais tarde. Fazer uma 4ª dose da vacinação, terminando com 20 semanas. É a regra? Não é regra. Tá bom? Isso aí é a exceção. Como eu disse para vocês, pessoal, é muito bagunçado. O guideline deixa as coisas muito abertas. Mas a gente pega situações de referências no Brasil que pegaram isso aqui tudo, enxugaram e fizeram um consenso, tá bom? De como que a gente vai fazer, é o que eu passo para vocês.
Então, é errado fazer um protocolo apenas só com quíntupla? Não, não é errado. O problema, eu vou explicar mais para frente, mas deixa eu adiantar para vocês. Para imunizar contra a FeLV, você só precisa de 2 doses. Então, se você faz quíntupla, você já imunizou contra a FeLV. Então, a terceira dose, você pode fazer uma quádrupla, por exemplo, porque falta imunizar só para as outras. O problema é o quê, pessoal? A maior parte dos locais, muitos locais, por exemplo, está comprando só quíntupla. Então, se você só tiver a quíntupla, quiser fazer quíntupla, não tem problema. Tá? É só questão de praticidade, de você, às vezes, o tutor pagar um pouco mais barato na vacina. Faz quíntupla, tríplice, tá bom? Ou tríplice, quíntupla, ó, os fatores não vão alterar aqui a situação do produto, tá bom? Então, isso que é foda, tá? Mas se não tiver, faz quíntupla, não vai dar problema. O reforço depois de um ano vai contar a partir do reforço dos 6 meses? Não, por um motivo. Porque você fez o reforço com 6 meses com a tríplice, tá bom? Só que, olha que massa, com, com 16 semanas, você fez uma quíntupla. E o primeiro reforço com um ano, você tem que fazer com quíntupla. Então, você vai fazer esse reforço com 6 meses, tá bom? Só que um ano depois, você vai contar lá na 16ª semana. Você vai fazer esse reforço com 24 semanas e vai esquecer. Um ano depois, você vai contar aqui. Porque aqui, um ano depois, você vai ter que fazer quíntupla. O primeiro ano, tá bom? Luiz, e se eu quiser fazer quíntupla aqui para facilitar e fazer depois de 6 meses? Não tem problema. Só que o tutor vai estar pagando mais. A quíntupla é muito mais caro que uma tríplice. É muito mais caro. Né? Vamos dar um exemplo simples. O preço de custo, mais ou menos, tá entre 24 e 27 reais uma tríplice e 38, 40 uma quíntupla. A diferença é muito grande. Tá? Os locais chegam a variar entre 30 reais a diferença entre as tríplices e a quíntupla. Quádrupla, é tão difícil alguém trabalhar com quádrupla hoje, é tão difícil. Tá bom? Então, a Natália Rangel fez um resumo. 8 semanas quíntupla, 12 semanas quíntupla, 16 semanas quíntupla, quádrupla ou tríplice, mas pode ser quíntupla, com 24 semanas tríplice, e depois de um ano da quíntupla, você faz outra quíntupla, tá bom? Você faz o reforço anual, pessoal, é contando da 16ª semana. Você não vai contar com 6 meses, tá bom? O exemplo vai ficar um pouco mais fácil para vocês depois. Porque o grande problema é que o primeiro reforço anual que você tem que fazer é com quíntupla. E você fez quíntupla na 16ª semana. Se você contar a partir de 24 semanas, vai atrasar a quíntupla. Ah, Luiz, mas para facilitar a minha vida, eu posso fazer a partir de um ano? Pode, mas o correto não seria. Mas eu vou colocar em números aqui para vocês, vai ficar fácil. Não desespera, confia em mim. Pessoal, gato acima de 16 semanas. Primo vacinação. Aqui, eu estava vacinando com V5 só 2 doses. Está errado então, né? Depende. Se você está começando com menos de 16 semanas, está faltando. Está faltando uma dose. Se você está começando com mais de 16 semanas, olha que interessante. É 2 doses com intervalo de 3 ou 4 semanas. A gente usa principalmente 4 semanas, tá, pessoal? Acima de 16 semanas, pessoal, 2 doses, pronto, acabou, faz 2 quíntuplas, o ano que vem você faz uma quíntupla, acabou. Não precisa de fazer nada disso aqui. Beleza? Porque com 16 semanas a gente não tem mais anticorpo materno, os anticorpos maternos não vão interferir em nada aqui. Então, o sistema imunológico desse paciente vai trabalhar muito melhor. Tá? Então, aqui, deixa eu aumentar aqui a tela um pouquinho para mim. Isso aqui é o que eu estava falando para vocês sobre as vacinas. Não fazer com menos de 6 semanas. Aí você pode fazer de 6, começar com 6 semanas ou 8 semanas. Fazer entre 3, intervalo de 3 ou 4 semanas e acabar 16 ou 20 semanas. Tá vendo? Aquela bagunça que eu falei para vocês. Tá bom? Isso aqui a gente está falando da vacina tríplice, tá bom?
Aqui a gente está falando também da parenteral atenuada, que é a que a gente tem no Brasil, tá bom? Aqui a inativada a gente não tem, a atenuada intranasal a gente também não tem. Então, vocês percebem que é muito um pouco bagunçado, ó, com menos de 16 semanas e ó, com mais de 16 semanas. 2 doses, acabou, vida que segue, todo mundo feliz. Ai, ai, ai. Então vamos lá. Para a quíntupla, pessoal. Quíntupla, nós precisamos começar a quíntupla com pelo menos 8 semanas. Se por algum motivo você acha que você tem que começar mais cedo, começar com 6 semanas, não tem problema. Só que aí você tem que começar com tríplice, tá bom? Aí você não começa com quíntupla. E aí você faz quíntupla, do 4 semanas, né? Um mês depois você faz outra quíntupla, a terceira dose você faz tríplice ou quádrupla, porque você só precisa de 2 doses de quíntupla para imunizar. Lembrando, pessoal, mas reforçando mais uma vez, se você só tiver quíntupla no consultório, não tem problema, faz a quíntupla. Eu falo para vocês porque principalmente, isso vai valer principalmente para quem atende a domicílio, porque para quem atende a domicílio, pessoal, não vale a pena você ter tríplice, quádrupla, quíntupla, não vale a pena. Então, foque em quíntupla, que vai ser a principal vacina que você vai usar. Para não ter risco de você perder a vacina. Ah, mas eu atendi um paciente que é felve positivo. Pô, vai numa clínica de um brother seu. Fala, me vende 2 doses de tríplice aí, entende? Eu mesmo, eu faço... Cara, eu atendo a domicílio o dia inteiro, tá? E no meu estoque, eu só tenho quíntupla. E aí, quando eu preciso, eu vou lá. Ela dormiu, Maria? Ou tá quase? Ah. E aí, se você... Quando eu preciso de alguma coisa, eu vou ali na clínica, ó, me vende 2 vacinas aí, tá? Senão você vai ficar comprando um monte de vacina, tem risco de você perder. E aí, no primeiro ano, depois você vai fazer, tá bom? O primeiro reforço tem que ser com quíntupla. E aí entra aquela situação. Se é um animal que vai viver depois do primeiro reforço, que é com quíntupla, se esse paciente vai viver numa zona de risco, aí você vai fazer anual. O que é uma zona de risco? Animal que sai, gato que entra na sua casa o tempo todo, que você não sabe o estado imunológico. Vive em colônias que tem animal febre positivo, você vive na mesma casa com outro gato que é febre positivo. Que, embora os guias terapêuticos recomendem hoje a separação, a gente, mesmo com a vacinação, a gente sabe que não é uma prática. As pessoas vacinam, têm um gato febre positivo, eles vacinam, dão um tempo para desenvolver a imunidade e colocam esses animais juntos. Tá bom? Até começo falando mais baixinho aqui, porque minha neném dormiu, tá? Eu acho estranho que eu gosto de gritar, velho. E aí, pessoal, se for um animal fora de zona de risco, fazer a cada 2, 3 anos. E aí eu gosto sempre, quem acompanha as minhas lives, sabe que eu já contei essa história várias vezes. Tem uma clínica aqui em Goiânia, que tinha um gatinho, né, que passeava, aquele gatinho da clínica, toda clínica tem o seu gatinho, né? Anda para lá, anda para cá, vai lá na internação, enche o saco dos gatos lá, embora isso não seja legal, mas acontece. Tá na recepção, vai lá, entra na recepção e o gato de repente começou a passar mal, deu linfoma medular, pô, febre positivo. Nossa, o gato passeava para lá e para cá, gato internado, subia na mesa de vacina e depois o outro gato colocava o filhotinho para vacinar, entende? Por isso, são situações que eu vejo assim, às vezes, mesmo que você faça tudo certo, às vezes você pode se deparar com uma situação um pouco complicada, coisas que não dependem do nosso controle, que saem do nosso controle, que não tem como a gente fazer nada. Por isso, velho, eu gosto demais, velho. De verdade, eu ainda defendo muito eu ainda faço muito a vacina quíntupla anual, tá? A gente vai, não sei se a gente vai falar mais para frente sobre testar, vacinar, testar, não tenho certeza, então eu vou falar agora, se tiver lá na frente, aí eu já falei. Isso é uma briga gigantesca, inclusive na ABFEL teve até discussão entre palestrantes falando sobre isso, que é testa, vacina, testa, e se o cara não quiser testar, vacina, não vacina, isso é uma briga gigante, né? Eu vou falar qual que é a minha opinião. Miotestou é verdade.
tá? A gente tem que testar esses pacientes, cara, testar esses pacientes é super importante, a gente tem que saber qual que é o estado imunológico dele. Se por algum motivo você não testa esse paciente e daqui, sei lá, um ano, esse paciente aparecer felve positivo, ele vai falar, pô, mas eu vacinei a sua clínica para felve, agora meu gato está felve. O que aconteceu? Ele pode questionar a qualidade da sua vacina, o armazenamento da sua vacina, e aí começa a falar na internet que vacinou o gato dele com quíntupla, e o gato desenvolveu felve, que a vacina não funciona, e a gente acaba que a gente não tem como a gente se proteger. Então, é muito importante que você teste antes de vacinar. Só que a gente tem uma contrapartida. A gente não brinca com felve, pessoal. Felve, a mortalidade é altíssima. Altíssima, a gente sabe disso. Quem já assistiu a aula minha de felve, sabe como felve é uma mortalidade alta, uma sobrevida média de 3, 4 anos. Média, pessoal, não quer dizer que vai viver só isso, pode viver mais, tem pacientes que já viveram mais, tá? E desenvolve vários problemas secundários. Por isso, eu tenho a opinião de que, se o tutor, por algum motivo, não quiser fazer o teste, ou não tiver condição, pessoal, porque a gente tem que levar em consideração também, pega uma situação hipotética, você tem um cara que tem 5 gatos, aí ele tem que vacinar, aí tem que testar todo mundo, tem gente que vai ter condição, tem gente que não vai ter. E entre o miou e o testou, tem um pagou aí no meio. E se o cara tem 1, 2 gatos, é mais fácil. O cara tem 7 gatos, talvez seja inviável para ele. Ele fala para você, não tenho como testar todo mundo, mas eu tenho como vacinar todo mundo. Você vai deixar de vacinar? Não vai. Só que aí, o que você tem que fazer? Explicar tudo e o que eu faço. Eu coloco no cartão de vacina, tipo, eu fiz a vacina, tudo, carimbei, e coloco lá, em caneta, teste não realizado por tá. Aí eu explico por escrito. Segunda dose, carimbo, tudo, não realizado por tal motivo. Tá? Então, eu deixo registrado no cartão de vacina do cara. Tá? Porque aí, para ele me provar que o gato está imunizado, ele tem que me mostrar o cartão. Se tiver o cartão, tá lá escrito com a minha letra, com a minha vacina, com o meu carimbo lá. Então, é um jeito assim de se proteger. Tem gente que não concorda, tem gente que não vacina se não tiver o teste, e assim, até uma maneira da pessoa se proteger, porque depois não tem, acaba abrindo brecha para a pessoa falar assim para você, ó, vacinei aqui, é a sua vacina que não presta. E às vezes o gato sai de casa o dia inteiro, todo dia chega mordido, brigando com o gato da rua, e foi a sua vacina que não prestou. Entendeu? Então, assim, embora não dê problema, dê para justificar, isso é super tranquilo, mas até se provar que fosse de porco não é tomado, já tomou choque, então dá dor de cabeça para o cara. Então, eu não condeno a pessoa que não faz. Só que eu tenho uma filosofia hoje que felve a gente não brinca. Então, se por algum motivo acabou o teste da sua clínica, o cara não quer testar, o cara não tem dinheiro para testar, qualquer que seja a situação, vacina com a quíntupla. Se esse paciente for negativo, você está imunizando. Se for positivo, você está imunizando com as outras 4 cepas da vacina, que é clamidiose, calicivirus, panleukopenia. E felve não está fazendo diferença nenhuma. E faz mal eu vacinar esse paciente felve positivo com quíntupla? Não faz, cara. Essa é a grande questão. Que se você vacinar um animal felve positivo com quíntupla, fizesse mal, aí tudo bem, né? Mas não faz mal, não vai fazer diferença nenhuma. Inclusive, eu ainda não vou afirmar isso para você, é coisa que ainda está em estudo, que animais regressivos vacinados com quíntupla tem menor índice de reativação, então tem menor probabilidade desse gato se tornar um progressor de situações de imunossupressão severa. Eu ainda vou saber em dezembro, mês que vem, eu vou ter essa informação mais concreta para vocês no curso que eu vou fazer, ainda situação que eu ouvi de fonte extremamente confiável, é uma das picas do Brasil, né, de medicina felina, mas eu não, se falar assim para mim, me manda um artigo sobre isso. Não tem, então por isso que eu estou falando assim meio por cima para vocês. Vocês sabem que direto eu falo umas tretas lá no Instagram, o pessoal, me manda um artigo, me prova isso, aí eu vou mostrando. Isso eu não vou nem cumpridar, porque eu ouvi, sabe aquele tem?
só ouvir, mas eu não tenho como provar. Então vamos esperar. Em dezembro, se eu tiver como provar isso, a gente volta a conversar sobre esse assunto. E agora, olha só, a nossa felvinha. A gente tem a nossa felva que a gente tem no Brasil, são parenterais inativadas. E olha lá, menos de 16 semanas, 2 doses, não começar antes de 8 semanas, 2 doses, intervalos de 3 ou 4 semanas. Então, cara, engata, a gente faz 4 semanas, tá, pessoal? É a cada 28 dias, tá? Coloque isso como regra para vocês. E acima de 16 semanas, 2 doses. Só que o gato filhote, no protocolo geral dele, ele precisa de 3 doses. Na verdade, ele tem que começar com 6 ou com 8 e acabar com 16 ou 20. Então, a regra nossa é começar com 8, 12 e 16. Tá? Começar com 8 e acabar com 16. Então, de forma geral, a nossa regra vão ser 3 doses. Então, você vai fazer 2 quíntuplas e uma tríplice, uma quádrupla. Não sei com que você trabalha. Na minha opinião, nem vale a pena se comprar quádrupla hoje. Acho que a boa hoje é tríplice e quíntupla. Tá bom? Até porque a última vez que eu fui ver, a diferença de preço estava tão pequena da quádrupla e da quíntupla, não tem porquê. Isso é uma opinião minha, tá, pessoal? Às vezes, dependendo do tanto que você compra, a quádrupla sai barato, isso aí é tanto questão de mercado também. E agora, vamos ser práticos. Aí, a Fernanda falou, olha que legal que a Fernanda falou aqui, pessoal. Eu atendi um gato a domicílio que o protocolo de vacinação terminou antes de 4 semanas. Acabei fazendo a 4ª dose. Tá errado? Não. Qual que é como é que fala? Qual que é o ambiente? Esse paciente tem um risco de desenvolver alguma infecção? Não tem problema. Quantas doses foram feitas antes? Então não tem problema, sabe? Por isso que eu falo, a gente tem que. A nossa regra é 8, 12, 16, 24 faz um reforço, um ano depois você começa a fazer quinto. Mas não tem. Mas não tem uma. Assim, sabe? Dependendo da situação, se o animal tiver com mais onda de risco, você pode fazer esse reforço. Começar com 6 semanas, fazer um último reforço com 4 meses, tá tranquilo, tá? Agora, a Kelly perguntou uma coisa que eu esqueci de falar, é a vacina de raiva. Eu esqueci de colocar nessa aula, né, sobre a vacina de raiva. Pessoal, vacina de raiva, dose única, vacina de raiva. Para com essa palhaçada. Olha aqui, eu não coloquei no slide, mas olha só que interessante a nossa vacinação, tá? E olha que interessante está escrito assim: seguir as instruções e leis locais. E para o Brasil, a vacinação é anual. Só que para se fazer a vacinação de raiva, a gente tem que iniciar com 16 semanas. Não adianta fazer vacina de raiva inativada, que é o que a gente tem aqui no Brasil, antes de 16 semanas. Gastar dinheiro. Dose única a partir de 16 semanas. Então, você pode fazer, vamos dar um exemplo, quíntupla, 8, 12 semanas, com 16 você faz a tríplice, ou outra terceira quíntupla, dependendo da situação, e faz uma raiva. Tranquilo, tá? E vou resumir esta bagaça toda para vocês, que é o resumo maroto, que eu vou até tirar um print desse resumo maroto aqui, função print screen, e vou colocar aqui no meu negócio, porque depois eu vou postar isso aqui. Segura aí, galera, tô só tirando um print aqui. Não, ficou legal, minha cara ficou no meio de tudo. Função print screen. Eu sou um analfabeto em computador, né? Top. Voltando. Então, como que eu recomendo que vocês façam essa parada toda aqui? Tô felizão, até agora ainda tem mais de 80 pessoas, tá todo mundo bombando aqui.
8 semanas você faz uma quíntupla, 12 semanas você vai fazer outra quíntupla, tá bom? Com 16 semanas você vai fazer uma tríplice e a raiva. Aqui, pessoal, não esquece. Aqui, se você quiser fazer uma quádrupla no lugar da tríplice, pode. Se você quiser fazer uma quíntupla no lugar da tríplice, você pode também, dependendo da vacina que você tem lá na sua clínica, tá bom? Só que o... É que fala, gente? A raiva, você tem que fazer exclusivamente começando aqui com 16 semanas. Você não pode fazer a raiva antes. Os anticorpos maternos vão destruir tudo. Não vai funcionar. Beleza? Então, é 8 quíntupla, 12 quíntupla, 16 raiva, tríplice 4 por quíntupla. Não tem problema. Ah, mas eu só tenho quíntupla, não é errado. Não, não é errado. Porque a gente tem que lembrar que a gente tem que imunizar para as outras doenças. A felve a gente já imunizou, mas se a que você tem, não tem problema fazer outra. Não vai matar, não vai fazer mal você fazer uma dose a mais de felve, tá bom? Mas se você tiver, por questão de ser mais barato para o tutor, tá bom? Então a gente faz a tríplice mesmo. Com 6 meses de vida, ou seja, 24 semanas, você vai fazer uma outra tríplice. O objetivo dessa tríplice, pessoal, é você fazer a imunização para calicivírus e herpes vírus, tá bom? Luiz, só tenho quíntupla. Eu posso pegar aqui com 6 meses e fazer outra quíntupla, porque eu não tenho tríplice. Pode, não tem problema. Aqui o nosso objetivo era realmente imunizar só contra o cálice e o herpes. Mas se é mais fácil, se é mais fácil para você fazer outra quíntupla, não tem problema. Pode fazer, tá bom? Desde que você não esteja fazendo isso, porque você quer vender uma vacina mais cara e ganhar mais dinheiro. Senão eu vou isso com você. Tá? 12 meses depois da última dose de quíntupla, presta atenção, não é 12 meses desse reforço aqui. É 12 meses daqui, ó. Você faz o último reforço com quíntupla, tá bom? 12 meses depois dessa 24ª semana, você faz o reforço de quíntupla. Isso é o certo. Se você quiser fazer quíntupla, 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 quíntupla e fazer 24, fazer um ano depois daqui, você pode, mas você tem que ter feito a quíntupla aqui. Você pode fazer, amigão. Não tem problema, tá bom? Até facilita, tá, gente? Faz aqui, ó, quíntupla, 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 quíntupla e faz aqui reforço, tá bom? Posso ser sincero para vocês? Qual que é a vantagem e desvantagem? A desvantagem é que o tutor vai pagar 2 vacinas mais caras, ele vai pagar 2 quíntuplas a mais, quando ele poderia ter pagado 2 tríplices a mais. Mas eu estou ensinando para vocês o certo e estou ensinando o que eu faço, o que eu estou fazendo. O certo é você fazer quíntupla, tríplice raiva, com 24 semanas tríplice, um ano depois daqui da 24ª semana você vai fazer a quíntupla. Eu estou fazendo quíntupla, 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 um ano depois daqui eu faço a quíntupla. Por quê, pessoal? Praticidade. Praticidade, maior facilidade de você não ter que comprar. A gente compra muita quíntupla hoje, porque a gente vende muito na clínica, e poucas tríplices. Hoje a tríplice a gente usa só para os eventuais animais felves positivos que precisam de vacinação e situações como essas. Então a gente usa pouca tríplice. Às vezes fica mais fácil para a gente simplificar as coisas. Por isso que eu acho que você pode fazer, não tem problema, mas não é o correto, tá bom, pessoal? Porque vai fazer mal para o paciente tomar 2 quíntuplas a mais? Não, vai fazer mal para o bolso do tutor, tá bom? Mas vai facilitar demais a nossa vida. Se a gente estivesse falando, pessoal, pô, o tutor vai gastar, tipo, cara, mais R$500, R$200, não é, velho. Ele vai gastar, tipo, 2 doses de R$20, ele vai gastar R$20 a mais em cada dose, R$25 a mais em cada dose, no máximo R$30 a mais em cada dose. Então, é uma coisa, assim, de outro mundo, entendeu? Só que, cara, pra gente simplifica demais a coisa. Tá? Mas o certo é esse, tá bom? Se você tiver um paciente em zona de risco, gatil, vai para a rua, gato vizinho que entra, a gente tá falando
que você pode fazer uma quádrupla. Porque protege aqui, ó, ao invés de você fazer com a tríplice, você pode fazer a quádrupla, para imunizar mais contra a clamídia, tá bom? Aí a gente está falando dos filhotes, tá bom, pessoal? Com menos de 16 semanas. Revacinar esse cara anual com quinto, você estiver em alto risco, quer dizer, tiver um ambiente que tem um alto risco de desenvolver FeLV, tá bom? E se não for, se ele não tiver alto risco, você pode fazer a cada 3 anos, se for animais de baixo risco, tá bom? E lembrando que a raiva é obrigatória aqui, segundo as leis do Brasil. Vamos ver aqui. Os gatos que tiveram sarcoma de aplicação estão expostos a risco. Os gatos que tiveram sarcoma de aplicação estão expostos a risco. Você vacina? Pô, mas aí é uma situação complicada, né? Aí você está naquela situação que você está entre a cruz e a espada, né? É um animal que está em zona de risco, você tem que vacinar, mas esse animal já teve sarcoma. Mas eu vacino. Sabe por que eu vacino? Porque a probabilidade desse paciente desenvolver uma doença infecciosa e morrer ainda é muito maior do que ele desenvolver sarcoma de aplicação. Se ele desenvolveu sarcoma, ele está num grupo de 1 para 10 mil gatos. Então, a probabilidade de ele entrar nesse grupo de 1 para 10 mil de novo, pô, qual que é a probabilidade? Tá bom, ele já teve uma situação, pode ter uma situação idiosincrática dele, pode, mas eu faria, porque o risco dele morrer de doença infecciosa ainda é muito maior do que ele desenvolver outro sarcoma de aplicação. Vacina. Gato adulto com acesso à rua. Quanto tempo de atraso devo fazer? 4 semanas, né? 3 a 4 semanas. Fernanda falou que na bula ele fala que é a partir de 3 meses. Pessoal, cara, eu não sei, de verdade. Eu não sabia, né? Mas assim, no guia eles mandam fazer com 4, tá, pessoal? Com 16 semanas, tá? 3, 4 meses. Reações vacinais, vamos falar. Acima de 16 semanas são 2 doses com intervalo, exatamente, 3, 4 semanas. Nesse caso, nesse resumo, teria que fazer a quíntupla com 12 meses, depois da 12ª semana? Exatamente. Ah, entendi o que a Natália falou, pessoal. Eu falei uma coisa errada, tá? Porque eu falo, gente, beleza, Natália, parabéns. Você me corrigiu uma coisa muito interessante. Porque aqui é 12 meses depois da última quíntupla. E eu estava falando aqui, ó, 16 semanas. Na verdade, você tem que fazer 8, 12, 16, o reforço com tríplice aqui, e o reforço depois de 12 meses é depois da última quíntupla. Então, é um ano depois da 12ª semana. Tá bom? Então, no caso, se esse paciente com 12 semanas aí tem 3 meses, você vai fazer o reforço com 1 ano e 3 meses. Tá bom? Parabéns, eu estava falando que eu estava apontando sempre aqui, né? Para 16 semanas, mas aqui está muito certo. É depois da última quíntupla, aqui, ó, 12ª semana. Parabéns. Excelente observação. Pessoal, vocês entenderam o que eu falei de errado, que a Natália percebeu e me corrigiu aqui? Eu vou esperar vocês darem um ok aqui, porque é importante isso aqui. Vou esperar um ok de vocês. Enquanto isso, vocês dão ok, eu vou entrar no WhatsApp web aqui, porque minha esposa deve estar doida. E já é 9h30, nós estamos na live ainda, e eu não voltei com a menina para casa. Deve ter 1 milhão de mensagens dela. Deixa eu ver aqui se o pessoal respondeu.
A Tassiana falou assim, zoou minha anotação. Foi mal, galera. Então, vamos seguir. Falando aqui que a gente tem que... Coisas que a gente tem que considerar. Evitar vacinar gestante. Pessoal, evitar vacinar, se for necessário, tá bom? Até uma coisa que é interessante, que é ser meio que um mito, que é o não vacinar o paciente retrovírus positivo. Por isso que a gente está falando principalmente do FIV. Porque o FIV, a FIV, pessoal, aí fica no linfócito T. E ele fica inativo por muito tempo. Então, quando você faz uma vacinação em um paciente, você estimula a proliferação desse linfócito T, que em teoria poderia ativar esse vírus. Só que isso é uma teoria, que é uma teoria que faz lógica, que em vitro foi interessante. In vitro realmente aconteceu, mas não tem nenhum estudo em vivo que mostra que isso realmente funciona. Tá bom? Então, essa questão de não vacinar ou não vacinar animais FIV positivos, você tem que pensar em outras coisas para questão de vacinar. É um paciente de apartamento, não tem risco de entrar em contato com nada, então você pode fazer os reforços a cada 2 anos, tranquilo. Agora, não por conta de não vacinar por causa dessa possível ativação, isso não é comprovado, tá bom? Evitar vacinar gestantes sempre que possível, tá bom? E se você não sabe o histórico de vacinação do paciente, vacina, tá bom? Lembra o exemplo que eu dei no comecinho? Viajei, agora eu vou dar o gato para a Natália, que percebeu que eu falei o trem errado. Natália, eu tô viajando, toma um gato para você. Aí veio o Bruno aqui, o Bruno Oliveira, falou, Bruno, ganhei um gato, mas eu não sei a história de vacinação. Vacina. E se já tiver vacinado, não tem problema. E se não tiver vacinado? E entrar em contato com um agente patogênico. Por isso, animal sem o histórico de vacinação desconhecido, vacina, tá bom? Se lembrar sempre de quarentena, tá bom? Os animais, pessoal, que estão, ele não tomou a vacina e esse animal imunizou, tá bom? Então, é uma dúvida sempre grande que fica, Luiz, depois de quanto tempo que eu vacinei o meu gato que é negativo para a felva, eu posso colocar ele com um gato que é felva positivo? 2 semanas depois da última vacina, isso é uma janela imunológica. Então, você tem que esperar isso. Depois de 2 semanas da segunda dose de vacina quinta, beleza, se a gente está mais seguro, a gente coloca junto. Então, a gente tem que esperar essa janela imunológica. Toma cuidado para você não vacilar disso aí. Não deu a primeira dose de vacina, joga esse gato aí e tá tudo certo. Aí, ó, minha esposa está aqui, ó. Não era 1 hora de aula só? Vou mandar um áudio para ela aqui, galera. Amor, tá bombando a aula aqui. Daqui a pouco tá acabando. Ela ainda tá dormindo, tá? Beijo. Ponto. Voltei. Agora, isso aqui, pessoal, que eu falei para vocês que, na minha sincera opinião, é algo que não tem, na moral, não tem muito sentido, que é a vacinação de abrigo. Isso aqui, se você quiser fazer isso aqui direitinho, você vai ficar muito chateado, vai dar muito... Porque é a vacinação em abrigos, tá? Muitas vezes, a quantidade de vacinas que a gente tem que fazer nesses pacientes é muito pequena, tá? É muito grande, e o que fica muito difícil pro tutor. Então, em abrigos, como a gente faz? Animal com menos de 20 semanas, você faz a primeira dose de vacina e introduz o animal no ambiente, tá bom? E depois disso, você vai fazer a cada 2 semanas até completar 16. Vamos supor, a gente está falando uma idade mínima de 6 a 8 semanas. Vamos supor que a 8 semanas a gente vai começar com a idade mínima. E aí você faz uma dose de vacina e introduz. Aí você vai fazer com 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 semanas. A gente vai fazer 7 doses de vacina e a gente está falando de um local que o cara tem 40 gatos e nunca vacinou direito. Cara, não é a realidade, entende? Não é uma realidade. Não adianta a gente querer
fazer isso. Então, a gente acaba fazendo a vacinação normal desses pacientes. Embora eu estou mostrando aqui para vocês, por quê, pessoal? Porque é a recomendação, tá bom? E aí, depois de animais com mais de 20 semanas, você faz a primeira dose, imuniza, introduz, e depois de 4 semanas, depois de 2 semanas, você faz a segunda dose, tá bom? Então, aqui é um pouco diferente a situação. Quando tem mais de 20 semanas, ó, aqui não é mais de 16 semanas, é 20 semanas. Só que essa situação do gato novo introduzido no filhote, cara, é muito fora da casinha, na minha opinião. E uma coisa que eu não falo, eu acho que não tem nenhum entendido explicação, cara. Que burro. Vamos falar dos efeitos adversos aqui, rapidão. Depois eu volto isso aqui de novo. Efeito adverso de vacina, pessoal. Letargia, anorexia, febre. Isso aqui é muito importante, porque a gente já tem que deixar explicado para o tutor, desde já, o que vai ter febre. Tem alguma vacina que existe algum estudo que prove assim, essa vacina tem mais reação do que essa? Não, não tem. Na minha experiência pessoal, eu acredito sinceramente que os pacientes que eu vacino com quíntupla, em geral, tem mais reação, tá bom? Em geral. Só que não existe nenhum assim, nenhum estudo que mostre isso, tá bom? Que quíntupla tem mais. A gente sabe que as vacinas inativadas têm os adjuvantes e isso pode acarretar com mais reação. Mas é só isso que a gente tem. A gente tem um pod aí no meio. A gente aplica hoje nos membros, então a gente tem aquela inflamação local. Se você está aplicando no membro, pessoal, a gente está falando de um animal que pode mancar também. É interessante, cara, é interessante a gente falar para o tutor. Se você não fala para o tutor, tá? Que pode dar reação, e tem reação, em geral eles podem ficar chateados. Se você já fala para ele, pode ser que tenha uma reação, se tiver você dá uma dose de dipirona, beleza, melhorou, dose única, vai resolver. E raras as vezes existem reações anafiláticas, animais que desenvolvem reação anafilática, pessoal, não faz vacina, tá bom? Animais que desenvolveram reação anafilática alguma vez na vida não vacina mais. Eu tive uma vez na minha vida, eu vacinei um paciente com quíntupla e foi assim, eu fui, vacinei, e aí virei as costas fazendo cartão de vacina e ele miou ali na caixinha de areia, começou a miar e começou a inchar. Foi uma coisa muito rápida. E assim, realmente acontece rápido, tá bom? Local de vacinação. Pessoal, estamos com uma briga sobre vacinar em membros ou vacinar em vazios do flanco, né? A Associação Americana, aqui no último guia, falou para a gente vacinar novamente em cauda, que eu não recomendo, pessoal. Dói pra caramba, não é fácil vacinar na cauda. Tem gente que gosta, mas eu não gosto. A recomendação é vacinar nos membros. Se você for lá na Associação Europeia, eles recomendam vacinar aqui, no vazio do flanco. Luiz, o que você faz? Eu sigo a americana e vacino nos membros, tá bom? Mas a gente está com essa briga aí, não tem a gente não tem um consenso, mas aqui, 2020 mandou a gente vacinar em cauda e membro. Mas, voltando para vocês, eu não recomendo vacinar em cauda. Dói pra caramba, eles estressam pra caramba. Eu nunca consegui fazer um gato continuar comendo sachê enquanto eu estou fazendo a vacina no rabo, tá bom? E aqui a gente tem no membro torácico, a gente faz a tríplice, a quádrupla, pélvico direito, raiva e pélvico esquerdo, felvo. Por que a gente tem esse protocolo, pessoal, hoje? Porque daqui 10, 20 anos, se a gente for fazer um estudo retrospectivo de todos os pacientes que desenvolveram sarcoma de aplicação, por exemplo, se a gente tiver isso aqui protocolizado, tem como a gente saber, é a tríplice que está causando mais, é a quádrupla que está causando mais, é a raiva, é a quíntupla, é a cepa da felve que está causando isso, você entendeu? Então, por isso que se protocolizou isso, porque daqui 10 anos, 20 anos, 5, nem precisa de tudo isso, né?
vão se fazer isso retrospectivo, vão pegar todos os últimos casos de sarcoma de aplicação que tem registrado e vão fazer um estudo, tipo assim, onde que aconteceu mais? Foi membro pélvico esquerdo, membro pélvico direito, membro torácico direito, e a partir disso vocês vão correlacionar com esse slide aqui para ver qual que é a vacina que está mais associado, que pode estar ou não mais associado a sarcoma de aplicação, tá? Bom, essa live foi foda. Essa live foi foda. E cadê a Natália? Todo esse cansaço do dia inteiro de chegar aqui e ainda fazer live. Outra coisa que eu queria falar para vocês, de verdade, é que nós vamos criar um podcast, tá? E esse podcast não vai ser só sobre felinos. A gente vai criar um podcast sobre medicina veterinária de forma geral, falar de desenvolvimento de empresa, desenvolvimento profissional, vamos falar sobre burnout, vamos falar sobre situações gigantes aí em cima da linha veterinária, atendimento a domicílio, atendimento em clínica, e a gente vai falar, não vai especificar, não vai ser um podcast focado em gato, nem só em clínica, vai falar mais da veterinária de forma geral. Então, a gente vai ter em dezembro aí o início do nosso podcast, eu vou começar a avisar vocês. Beleza? Pessoal, muito obrigado. Quem tiver alguma dúvida ainda, pode me mandar, porque a Natália me manda a dúvida amanhã, porque só a cabeça acalmar e eu consegui explicar direito. Beleza? Que até eu dei uma bugada. Também fui.